Hoje são 29 de março de 2020, sexta-feira, e estaremos no nosso devocional de hoje dando continuidade ao estudo do tema O Crescimento no Caráter Cristão. Ontem nós respondemos à pergunta o que é o caráter cristão e hoje nós estaremos respondendo à pergunta por que o caráter cristão é tão importante. Nós vimos que caráter cristão é o conjunto das qualidades de Cristo que determinam a nossa conduta e atitudes. Vimos como é importante nós expressarmos através do nosso modo de viver as qualidades de Cristo. Existem pelo menos 3 grandes razões por que crescer no caráter cristão é tão importante. A primeira é que somente assim nós entraremos no propósito eterno de Deus, que é sermos parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. A segunda grande razão é que somente assim nós amadureceremos. Sem este crescimento no caráter, o melhor que poderá acontecer é que nós permaneceremos como crianças espiritualmente. E o pior é ficarmos sem a certeza de salvação, o que infelizmente nós encontramos em muitas de nossas igrejas. Pessoas que estão já há anos congregando, se tornaram membros, mas que ainda não têm convicção de sua salvação. E a terceira grande razão é que somente assim nós ganharemos o mundo para Cristo, demonstrando o amor e a formosura dele através das nossas vidas. Nós vamos agora ver detalhadamente cada uma dessas razões que eu acabei de mencionar. Então, vejamos aqui. Em primeiro lugar, crescer no caráter cristão nos permite ser mais e mais parecidos como ele é e ter união com ele, com o Senhor Jesus Cristo. O propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria de ler para os irmãos o Evangelho segundo João capítulo 17, a partir do versículo 17, que diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 28 e 29, um texto que é muito conhecido pela maioria de nós, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há uma lei espiritual. Nós estamos sempre nos tornando conforme a nossa visão de Deus. É um processo contínuo, é o processo de santificação. Seja a visão correta, que é a que nós estamos procurando focar neste momento, desafiando os irmãos a estarem estudando as Escrituras, se dedicando às disciplinas espirituais, aprendendo aos pés do Senhor Jesus, como Ele mesmo fez o convite para nós estarmos sob o seu jugo e aprender dele, que é manso e humilde, ou a visão errada, que consiste na busca da verdade, mas sem estar sendo guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Eu gostaria de destacar, por exemplo, 1 João, no capítulo 3,
versículos 1 a 3, que mostra o efeito da busca da visão correta acerca de Deus. Os versículos 1 a 3 do capítulo 3 de 1 João diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Agora, eu gostaria de lhes mostrar um texto que está no Salmo 115, versículos 4 a 8, para ilustrar aos irmãos, à luz das Escrituras, o que acontece quando uma pessoa tem uma visão errada acerca de Deus. Salmo 115, versículos 4 a 8 diz assim: Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora observe o que diz o versículo 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Dá para você perceber aqui a lei espiritual? Eu vou repetir mais uma vez. O que é esta lei? Nós estamos sempre nos conformando ou nos tornando conforme nossa visão de Deus. Aqueles que estão em Cristo estarão adorando a Deus em espírito e em verdade. E, consequentemente, por estarem adorando a Deus, estarão a cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Estarão se tornando cada vez mais parecidos com aquele que é objeto da sua adoração. Ao passo que as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador, que não têm tido ainda a experiência do novo nascimento, apesar de terem uma necessidade de Deus, apesar de serem pessoas religiosas, mas por estarem com a visão errada, isto é, estão colocando ídolos diante de seus olhos, diante de seus corações, acabam se tornando parecidos com estes ídolos. Quando nossa visão para de crescer, nós também paramos de crescer. Este é um dos grandes problemas de crentes antigos, de crentes que já estão há muito tempo em nossas igrejas, mas que não buscam conhecer mais do Senhor. Muitos destes cristãos antigos têm ouvido tanto de Deus que ficam vacinados contra as maravilhas e mistérios do caráter dele. Não entendem que precisam continuar crescendo, que precisam estar sensibilizando as suas almas, as suas vidas, os seus corações da necessidade da presença de Deus. Estas pessoas agem como se tivessem um véu que precisa de ser removido para que de novo sejam transformados, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18, transformados de glória em glória. Eu desafio você a estar se examinando neste aspecto. Como está a sua visão de Deus? Em segundo lugar, crescer no caráter de Cristo é indispensável no nosso amadurecimento. Nós precisamos entender que ser um cristão implica em trabalhar diuturnamente ao longo dos dias da nossa vida para que nós, de fato, nos tornemos pessoas maduras espiritualmente. Eu creio que um dos textos clássicos
para o nosso entendimento acerca do que eu estou destacando aqui está em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16, onde nós lemos: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós fomos criados à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 nos mostram. Esta imagem foi maculada com a queda. Agora, tanto a criação como nós, conforme lemos lá em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25, aguardamos com ardente expectativa a revelação completa de voltarmos a ter a imagem de Deus. Cada passo nessa direção vale muito mais do que o custo do sofrimento envolvido. Passamos por muitas situações, muitas lutas, mas quando nós entendemos o que vai acontecer, o que está sendo preparado para nós como filhos de Deus, toda a dor, todas as lutas pelas quais passamos são amenizadas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, onde nós temos este entendimento. Romanos 8, versículo 18 nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tiago também fala sobre a necessidade, a importância de nós perseverarmos nas provações. O crente que não está crescendo para ser como Jesus está se perdendo. Se é de fato um cristão, se é de fato uma pessoa que teve experiência de nascimento, está se perdendo. Voltará a crescer ou terminará com a angústia da alma expressa por Salomão em Eclesiastes, onde ele diz: tudo é vaidade. E que contraste com as pessoas que estão crescendo, passando de glória em glória, que podem dizer: tudo é glorioso. O cristão que em meio às lutas, como o apóstolo Paulo mencionou aqui, no versículo 18 de Romanos 8, em meio às aflições, pode dizer que não há como comparar as aflições que nós estamos vivenciando, experimentando agora com a glória que há de ser revelada em nós. E este crescimento é coletivo. Paulo diz lá em Efésios 4:13, o texto que eu já li, inclusive, ele diz que vem por meio de todos chegarmos à verdade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, eu preciso entender que eu tenho que estar integrado à minha igreja, eu tenho que estar me submetendo à autoridade da minha igreja local, eu tenho que estar envolvido no serviço cristão, eu tenho que me relacionar com pessoas, eu preciso aprender a exercitar o amor
fraternal. Eu não posso chegar a esta maturidade sozinho. Eu tenho muitas limitações. Eu tenho lados cegos. Eu faço racionalizações. Eu tenho imperfeições. Portanto, eu preciso de ajuda. Eu preciso que outras pessoas, meu cônjuge, meus pais, pessoas com quem eu trabalho na igreja, meus irmãos em Cristo, me ajudem a identificar áreas que eu preciso trabalhar, áreas que eu preciso submeter ao controle do Espírito Santo. Tanto quanto você, eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas que vão estar me dando a cooperação neste processo de crescimento cristão. Juntos, entendendo que somos um corpo, juntos nós podemos trabalhar para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Juntos nós podemos descobrir cada dia mais um pouco da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como nos diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 a 20. E em terceiro lugar, para encerrar, crescer no caráter cristão é a chave para nós ganharmos outras pessoas. O nosso amor, a união que deve existir entre nós como cristãos, a forma como nós nos relacionamos, vai convencer, certamente, vai persuadir, é testemunho isto, as pessoas de que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus que veio em carne. Este relacionamento como o corpo de Cristo vem por meio de estarmos ligados a Cristo. Sem tal relacionamento, sem este crescimento e vida, nosso andar com Deus, infelizmente, vai se tornar apenas um ritual, uma religião, tendo forma de piedade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5 de 2 Timóteo, tendo forma de piedade, mas negando o poder. Não é à toa que muitos cristãos querem que seus cônjuges, seus filhos, seus parentes, colegas de trabalho aceitem Jesus como Senhor e Salvador, mas não entendem que muitas vezes é o próprio testemunho ou a falta dele, testemunho ruim, ou a ausência de um testemunho legítimo é o que impede estas pessoas de serem atraídas para Jesus. É muito importante lembrar as palavras de Jesus em Mateus 5,13, de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se não estivermos crescendo no caráter cristão, nós somos um sal sem sabor, que, como diz lá o texto em Mateus 5,13, que só vale para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Esta é a razão, irmãos, porque é importante crescermos no caráter cristão. Queremos ter o brilho de Cristo. Queremos que as pessoas olhem para nós e vejam em nós as qualidades de Cristo. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.